Gente, eu quero apenas comentar uma passagem que mostra como dificilmente uma outra passagem do Antigo Testamento pode mostrar a realidade do mundo em que nós vivemos no século XXI e também mostra a atitude, o foco da igreja do século XXI. Gente, eu espero que nessa noite aconteçam duas coisas aqui. Que haja uma conscientização e que haja uma decisão. Isso que é importante. O que é se conscientizar? Se conscientizar é tomar posse da realidade. Que o Espírito de Deus coloque um espelho em que a gente enxergue realmente a nossa real situação, o nosso comprometimento com o reino de Deus, o nosso amor a obra de Deus, o nosso amor a Jesus, que possamos, a partir de uma conscientização, tomar uma decisão. Eu vim num encontro, no 6º encontro missionário de uma denominação em Colatina, passei por aqui, fui lá em Colatina, e eu me lembro num ginásio de esportes, assim, eles cantaram uma música que eu creio que foi gravada pela Fernanda Brum, eu não sei qual é o autor, se é dela mesmo. Meu irmão, muito obrigado. Em que é uma música missionária em que se canta todo o povo, eu olhando aquele ginásio, aquela gente toda cantando, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Na primeira parte da música eu contei 64 vezes, eu vou, eu vou, eu vou. Depois eu perdi a conta. E eu fiquei pensando, será que essa gente vai mesmo? Será que vai mesmo? Toda essa gente, será que eles vão de verdade? O que eu tenho visto é que alguns respondem corajosamente aquele desafio de Isaías capítulo 6 da seguinte forma: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Muita gente responde corajosamente aí: eis-me aqui, envia aquele ali, né? Eis-me aqui, envia aquele ali, né? Alguns jovens oram e dizem: Senhor, eu quero ir no trabalho missionário, Deus. Mas na verdade, ó Deus, eu quero ser missionário na Disneylândia, que eu quero pregar para o Mickey, para o Pateta, para a Cinderela, né? Por isso hoje eu espero que haja uma conscientização e que haja uma decisão. Eu gostaria só de fazer referência a um texto. Depois você olhe todos os textos na sua casa. Ele está em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. E esse texto tem três assuntos, 3 tópicos aqui que eu gostaria de falar muito rapidamente. E antes disso eu tenho que contar o que aconteceu para que essa gente dissesse assim. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem, não sentimos o que Deus sente, temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã, algum mal vai acontecer, mas agora vamos e anunciemos lá na cidade. Há 3 aspectos aqui, 4 pessoas conversando, olharam umas para as outras e disseram: 1, 2, 3, 4. Nós 4 aqui, olhamos um para os outros e disseram: gente, nós não estamos agindo bem, gente. Nós não sentimos o que Deus sente. Nós temos a mensagem, não devíamos ficar calados. E não podemos deixar para depois. Mas depois tomamos uma decisão, vamos e anunciemos. Me deixa contar o que aconteceu nesse texto para que 4 pessoas tivessem essa conversa. Nós não fazemos bem, porque nós não sentimos o que Deus sente. Nós temos a mensagem, não devíamos ficar calados. E não podemos deixar para depois. O que aconteceu? Gente, para ser muito resumidamente, que eu tenho dificuldade, assim, primeiro eu sinto a responsabilidade quando eu venho a primeira vez numa igreja de compartilhar esse texto. Mas a minha luta com esse texto sempre é do tempo, porque há muita coisa aqui a se comentar e eu só posso escolher algumas coisas. Primeiro, porque a situação aqui mostra a real situação do mundo que a gente vive. Essa história começa no capítulo 6, versículo 24. Não precisa olhar agora, depois você confere todinha a história na sua casa, em que diz assim: o rei Ben-Hadad aprisionou o povo de Israel em Samaria. Essa é a primeira realidade do que estava acontecendo ali. Tinha gente aprisionada pelo inimigo ali.
O versículo 25 diz assim: e houve grande fome em Samaria. Essa é a segunda realidade do texto e do mundo que nós vivemos no século 21. Tinha gente com fome ali. E aconteceu uma grande desgraça nesse texto. A pior de todas as desgraças. A fome, aquela gente estava tão aprisionada pelo inimigo e com tanta fome material que uma mãe chegou a matar, cozinhar e comer a carne do seu filho. É uma coisa terrível, gente em desgraça. Não é a realidade do mundo que a gente vive. Gente aprisionada pelo inimigo. E eu quero fazer uma pergunta, já que a palavra do pastor, antes de eu começar a pregar, foi assim, bem em harmonia com o que o Espírito de Deus colocou no meu coração de falar. Tem gente aprisionada pelo inimigo aqui em Jardim Camburi? Será que tem? Gente com fome, tem gente com fome aqui. E eu fiquei contente que o pastor falou de se juntar a projetos, que até já existe, não importa. Tem gente com fome material. A fome material é muito grave, mas tão grave como a fome material é a fome espiritual. Sabe que esse corpo material se alimenta de coisa que vem da terra, mas Deus nos fez do mesmo material que Ele é, e Deus é Espírito. E esse Espírito se alimenta de Deus, e tudo que Deus criou tem que estar ligado à sua origem. A fome espiritual é tão grave como a fome material. E quantas desgraças! Eu jamais teria tempo de descrever as desgraças aqui. Eu trabalhei 12 anos na Índia na parte de auxílio a calamidades. Estive no meio de uma peste bubônica em 1994 na cidade de Surat. E a peste começou depois de um festival de Ganesh, que aquela gente fez uma estátua do rato gigante, todo o povo saiu à rua adorando o rato gigante. Isso contou-me o Dr. Dinesh Saha, superintendente do New Civic Hospital, quando ele ainda era hindu, porque eu tenho a alegria de dizer que hoje ele é seguidor de Jesus e um irmão querido. A peste começou uma semana depois do festival de Ganesh, o princípio de uma peste bubônica. Começou a morrer rato e morrer gente depois. O pastor de Londrina, o pastor Zinaldo, viajou comigo em 96 para a Índia, e a gente dizia assim: meu irmão, se não tiver jeito de comprovar o que a gente está vendo, é melhor a gente nem falar nada, porque vão chamar a gente, vão achar que a gente é mais mentiroso do que Marco Polo, quando foi a primeira vez na China lá, né? Porque houve uma praga de macaco durante um festival de Denoche, que eles adoram o macaco, o senhor Hanuman, né? Tinha macaco para tudo quanto é lado. Eu filmei até mesmo em cima do palácio do primeiro-ministro, que naquela época era Narajima Rao, lotado de macacos, e os macacos atacavam as pessoas. O jornal de Sunday Times, do dia 21 de outubro de 96, trouxe na primeira página: ataques de macaco aterrorizam a cidade de Delhi. Na virada do milênio, você pode procurar no Google aí, Maha Kumbh Mela, é o maior festival hindu, às margens do rio Ganges. Maha e grande, Kumbh é pote, mel é mel. Os hindus acreditam que no fundo do rio Ganges há potes de mel. De tempo em tempo, no mesmo lugar, o grande Kumbh Mela é de 12 em 12 anos. Você pode ler lá que eu não sou evangelástico, que o evangelástico é o evangelista que aumenta muito tudo que conta, né? Você pode olhar que havia na virada do milênio 60 milhões de pessoas para adorar a Ganga, deusa do rio Ganges. E deu um terremoto ali que atingiu 7,9 na escala Richter. E por fim, no Natal de 2004, entre muitas outras coisas, o estado de Tamil Nadu, na Índia, foi atingido pela tsunami. Tantas desgraças, tantas desgraças. Gente com fome espiritual. Na Índia, só para dar um exemplo, quando você chega na Índia, quando você sai do aeroporto, você já sente o impacto da fome espiritual. Porque quando o homem não sabe quem é Deus, ele inventa um Deus. Porque ele tem fome de Deus. É uma gritaria quando você desembarca ali em Delhi, você sai do aeroporto, os vendedores indianos, que para mim são os mais ávidos do mundo, saem andando atrás de você, uma verdadeira gritaria, eles gritam, Sahib, Sahib, e te oferecendo uma infinidade de deuses. Olha aqui para Sahib, olha a Brahma, Sahib, olha a Brahma, Sahib.
Alguém já imaginou ele com a cerveja na mão, né? Mas Brahma é o deus principal do hinduísmo. Brahma, Vishnu e Shiva, e as suas esposas Parvati, Sarasvati e Kali. E a partir daí tem uma infinidade. O vendedor gritou: Sahib, olha Krishna, Sahib. Krishna tem 16.108 esposas. Eu decorei o número, todas são deusas, e se você quiser ver, eles têm tudo em estoque. Eu me lembro que a gritaria: olha a vaca, Sahib, o rato, Sahib, Hanuman, Sahib, Ganesh, Sahib, olha, e tantos deuses, até que o vendedor viu que eu tinha interesse no tema, mas não na compra, então ele me fez uma oferta, e eu nunca esqueci. Ele tinha uma voz um tanto flauteada, e eu não sei imitar, ainda mais passando por português, mas ele dizia assim: Sahib, pelo menos leva Jagannath, Sahib. E ele me explicou: Sahib, Jagannath é um deus aleijado que não tem os braços e as pernas, Sahib. E então ele me fez uma oferta: quando Deus é aleijado, dá para fazer um bom desconto, Sahib. Dá para fazer desconto. Gente com fome espiritual, gente com fome material. A cada dia morre mais de 24.000 pessoas de causas diretas da fome. Se você for pensar as causas indiretas, como subnutrição aguda, passa de 100.000 a cada dia. Gente, essa é a situação que a gente vê no texto, que é a situação do mundo que a gente vive. Gente aprisionada pelo inimigo, gente com fome e gente em desgraça. E isso é aqui no Jardim Camburi, isso é na Índia e no mundo todo. Nesse texto que eu estou lendo, que eu acho que é impressionante esse texto, do Velho, do Antigo Testamento, mas a gente olha como um retrato do século 21, que no meio dessa desgraça, essa gente foi buscar a Deus. E através do profeta Eliseu, Deus deu uma palavra a essa gente. Está no versículo 1 do capítulo 7, depois leia na sua casa, mas escute o que é que Deus falou para essa gente. Ele disse: amanhã essa gente não vai estar mais aprisionada pelo inimigo. Amanhã essa gente não vai estar mais com fome. Amanhã essa gente não vai estar mais em desgraça. Amanhã, a essa hora, vai haver comida em fartura para toda essa gente. A palavra de Deus é: amanhã eu vou mudar a história dessa gente. E Deus tem uma palavra a cumprir aqui no Jardim Camburi. Sabe que a mensagem do Evangelho do Reino de Deus é a manifestação da graça de Deus no meio da desgraça humana. Deus está dizendo: eu quero mudar a situação dessa gente que está aprisionada pelo inimigo aqui em Jardim Camburi. Eu quero mudar a situação dessa gente que está com fome material, fome espiritual. Eu quero mudar a situação dessa gente que vive desgraças pessoais, desgraças familiares. Eu vou mudar a história da vida dessa gente. E se Deus fala, e nesse texto você vê isso, Ele já começa a agir para cumprir a sua palavra. E Ele escolhe pessoas para cumprir a sua palavra. Eu não posso pensar em fazer nenhum parênteses de nada, mas Ele escolheu gente simples, gente anônima. 4 homens com uma grave doença de pele que não tinham direito nem de estar dentro da cidade de Samaria, estavam do lado de fora. E o cumprimento da palavra de Deus começa do que eles falam uns com os outros, aqueles 4 homens. 2 coisas só eu vou dizer. Um deles disse, está no versículo 4 do capítulo 7. Gente, não faz sentido a gente ficar sentado aqui sem fazer nada. Essa é a primeira coisa que a gente pode notar, que é Deus agindo, é o Espírito de Deus agindo para fazer a sua palavra ser cumprida. Se o Espírito de Deus falar isso com você aqui nessa noite, é porque o Espírito de Deus está agindo para fazer essa palavra cumprida aqui no Jardim Camburi. Alguém que comece a pensar, não faz sentido a gente vir aqui de quarta-feira, de domingo, e ficar sentado nesse banco sem fazer nada diante da situação que a gente está vivendo. Segundo lugar, o outro disse, mas se a gente entrar em Samaria, a gente vai morrer. O terceiro disse, que tal a gente ir lá no acampamento da Síria?
Que tal a gente enfrentar esse desafio e ir na raiz do problema? Gente, essa é a segunda coisa que a gente nota o Espírito de Deus já agindo para fazer cumprir a sua palavra. Quando alguém aceita isso como um desafio e vai de encontro ao problema. Gente, eu não posso nem pensar em fazer parêntese nenhum, que eu quero chegar lá onde eu comecei. Mas eu vejo anos e anos, eu prego há 30 anos, desde 81, eu vejo gente repreendendo o espírito de prostituição, e a prostituta está ali na esquina e ninguém vai lá falar para ela que Deus a ama. Então aquela gente tomou uma decisão. Lá vai 4 homens arrastando as pernas, dando pequenos passos rumo ao mais terrível exército que existia. E o que aconteceu agora nesse texto aqui, gente? A gente precisa de 2 aparelhos modernos talvez que existem hoje, para entender o texto. Sem esse aparelho é difícil entender o texto. Porque aqui está escrito que Deus resolveu dar um susto naqueles soldados da Síria. Você já pensou em dar um susto no seu cunhado? Eu já fiz isso uma vez, me arrependi tanto, quase matei ele de susto. Meu cunhado mais irmãos da minha esposa mais novo, não dá tempo de eu contar, não adianta que não dá tempo. Não dá. Mas já imaginou o que significa Deus resolver dar um susto num ser humano? Já imaginou? Gente, o que esse texto diz é que Deus, para dar um susto naqueles soldados. Em primeiro lugar, a gente precisa, para entender um texto, precisa de um aparelho chamado decibelímetro, que mede o som. Porque Deus começou fazendo um barulhão, gente. Eu imagino quantos decibéis eram aquele barulho. Mas era um barulho terrível, mas tão terrível. Era um barulho, aqui diz que segundo aquela época era barulho de cavalos, né, de guerra, de carros de guerra, de gente marchando, quem sabe de tambores, de trombeta. Era um barulho, buzina, era uma coisa terrível. Aquele barulho era muito alto e dava a impressão para o soldado que aquilo vinha vindo contra eles, e quanto mais parecia que o barulho ia chegando, e a impressão deles foi o que eles falaram: Israel deve ter ajuntado todos os povos do mundo antigo para vir contra a gente. Escute esse barulho, a gente está perdido, gente. Escuta esse barulho, e o barulho só vem aumentando. E aí a gente precisa de um segundo aparelho, que eu não sei se você tem na sua casa, é um aparelho chamado medômetro. Tem medômetro na sua casa que mede o medo. Porque quanto mais o barulho aumentava, o ponteirinho do decibelímetro ia aumentando, o do medômetro vai aumentando junto. Quanto mais o barulho aumentava, o medo ia aumentando muito. O capitão já não conseguia controlar o ânimo dos soldados. Os joelhos começaram a tremer, os dentes bateram no outro, não dava para se concentrar, nem respirar fundo. Chegou uma hora que o decibelímetro chegou no vermelho, o medômetro estourou também. Na minha Bíblia, na linguagem de hoje, você pode ver aqui, que diz que chegou nessa hora em que o decibelímetro estourou, o medômetro estourou. O capitão gritou para os soldados: salve-se quem puder! Pode vir ler, que está escrito aqui na Bíblia, na linguagem de hoje, assim. Talvez na Bíblia, na linguagem de amanhã, vai estar escrito que o comandante gritou: corre, cambada! E não ficou nenhum ali, gente. Não ficou nenhum. Qualquer Bíblia, a revista e corrigida, atualizada, em qualquer Bíblia você vai ler que eles correram com tanto medo que deixaram roupa caída pelo chão. Não dava nem para vestir a roupa para sair correndo de tanto medo. E aí eles deixaram o acampamento do jeito que estava, com muita comida, muita roupa, muito cavalo, né? Muito ouro, muita prata. Que bom é ser abençoado. Gente, eu vou dizer uma coisa, não é sem muita oração. Deus tem prazer em abençoar aqueles que Ele escolheu para cumprir a sua palavra. Ele tem prazer, Ele não fica mais pobre por abençoar. Já imaginou aqueles homens, o estômago nas costas,
tanta fome, chega num lugar que tem tanta comida, eu fico imaginando, um entra numa tenda, diz, rapaz, já viu ali tem feijoada, na outra tem estrogonofe, tem macarronada, tem polenta, tem churrasco, né? Tem pudim de leite condensado, mousse de maracujá, mousse de chocolate. A minha esposa fala assim, Cláudio, enquanto você pregar essas mensagens, não dá para você emagrecer, né? Chegaram esfarrapados, agora tinham muita roupa. Chegaram ali, você virasse eles antes de ponta cabeça, segurasse pelas pernas, não caiu uma moedinha, agora eles tinham o cartão Master Mega Plus. É assim que é. Eles foram abençoados e até aí poderia ser maravilhoso, mas então, escute bem, por favor, escute. Não escuta com a orelha agora não, escuta com os ouvidos e com o coração. O texto diz que aconteceu com eles, e eu digo pelo Espírito de Deus, aconteceu com eles o que aconteceu com a igreja do século 21. O que é que aconteceu com eles? Ficaram tão empolgados em serem abençoados, que acharam que a bênção era o fim dessa história. A igreja do século 21 tem achado que a bênção não é só o fim da história, mas é o fim de todas as coisas. Eu estou generalizando agora, mas olha o povo que frequenta igrejas no século 21. É um povo que corre daqui para cá. Daí eu escrevi num livro meu que o povo que frequenta igrejas no século 21 é como um ponto de exclamação num livro que não encontra nenhuma frase que ele ache boa para ficar paradinho no fim dela. Eles querem saber onde é que abençoa mais. Aonde abençoa mais? E corre para cá, para lá. Aonde abençoa mais? Você liga a TV e deveria assistir o programa evangélico e para mim você encontra mais programas transgélicos ou evangênicos do que evangélicos, né? Em que se dá o endereço da onde abençoa mais, e a propaganda da onde abençoa mais, e as pessoas estão ali, abençoa mais, que bom é ser abençoado, e todas as coisas têm a finalidade de ser abençoado, e abençoa mais. Eu não tenho tempo aqui, mas vou dar um exemplo. Alguns anos atrás a gente cantava assim, de uma forma geral. Em todo lugar a gente cantava, oh Alfa, Ômega, Cristo Filho, oh vem. A presença de Jesus não tem preço. Hoje a maioria canta assim, oh Alfa, Ômega, Lamborghini, Ferrari, oh vem. BMW. Você já entendeu. O que é de tão grave? Que o texto diz que aquela gente entrava numa tenda, pegavam ouro, prata, riqueza, guardavam só para eles. Pegavam mais coisas, guardavam só para eles. E guardavam só para eles. E guardavam só para eles. Gente, eu estou pregando há 30 anos, eu nunca pensei que fosse viver, eu estou generalizando, gente, eu estou fazendo uma visão aqui panorâmica, eu nunca pensei que fosse viver para ver uma igreja tão egoísta como existe hoje. Os testemunhos são só, eu já comprei 5 celulares, eu já comprei isso, eu já comprei aquilo, eu já vou comprar isso. Então alguma coisa precisa acontecer, e eu espero que nesses minutinhos eu consiga falar o que aconteceu com esses 4. É só o Espírito de Deus. Primeiro a conscientização, e depois é algo que é só o Espírito de Deus que pode fazer. Aqueles homens de repente pararam, tiveram uma conscientização. O que existia de tão grave no que eles estavam fazendo, de serem tão egoístas e só pensarem neles? O que existe de tão grave na igreja do século 21? Aqueles homens esqueceram completamente que tinha gente aprisionada pelo inimigo ali. Tinha gente com fome ali. Tinha gente em desgraça ali. E o principal, eles esqueceram que foram escolhidos por Deus para cumprir a palavra de Deus. Isso é o que existe de mais grave, em que a igreja se esqueceu disso.
que a sua missão principal é cumprir a palavra de Deus, manifestando a graça de Deus no meio dessa desgraça humana. Então uma coisa linda aconteceu ali, eu espero que aconteça, e é hora de acontecer. Eles pararam, e eu sei que é o Espírito de Deus que pode fazer isso. Eles olharam um para os outros e disseram: gente, nós não fazemos bem, gente. A outra versão diz: nós não estamos agindo bem. 3 motivos, eu vou começar do fim do começo para terminar. Primeira coisa, nós não fazemos bem se não sentimos o que Deus sente por essa gente. Segundo lugar, não fazemos bem porque nós temos a mensagem e não devíamos ficar calados. E terceiro lugar, nós não fazemos bem se a nossa prioridade não é a prioridade de Deus. Eu vou começar do fim para o começo e vou terminar. Primeira coisa, não fazemos bem se a nossa prioridade não é a prioridade de Deus. O pastor Varghese, que é o fundador da Missão Indian Evangelical Team, ele esteve no Brasil. Apesar do meu inglês ser muito simplesinho, eu servi de intérprete para ele aqui. E ele conta uma história verdadeira. E ele não conseguiu contar essa história nenhuma vez sem chorar. E eu interpretava o choro dele junto com ele. Ele contou que estava à margem do Rio Ganges. Ele viu um casal chegar com um bebezinho recém-nascido, um menininho de 20 dias de vida. E ele viu a mãe beijar o rostinho daquele bebê com tanto sentimento e beijar tanto a face daquele bebezinho. Depois ela entregou o bebezinho na mão de um rapaz, o pai daquele bebezinho, que beijou também com tanto amor e tanto sentimento a face daquele bebezinho. O pastor Varghese dizia: ninguém podia esperar o que ia acontecer. Depois daquele rapaz, daquele pai beijar tanto o rostinho daquele bebê, ele tomou um impulso e jogou o bebê com força lá no meio das águas do Rio Ganges. Varanasi ou Benares, que são 2 nomes da mesma cidade, é um lugar muito confuso, tem muita gente, tem cadáveres e alguns se banhando ali, correnteza, e a correnteza levou o corpinho do bebê. O pastor Varghese contava que a mãe arrancava o cabelo de tanta dor que ela sentia, que ela arrancava mesmo, os fios ficavam entre os dedos e ela gritava de dor e gritava. O rapaz, o pai daquele bebezinho, ele batia a cabeça nas pedras e sangrava muito, e quanto mais ele sentia dor, mais ele batia a cabeça nas pedras. O pastor Varghese disse que foi difícil acalmá-los e dedicaram dias àquele casal. E depois de se dedicarem dias a eles, entenderam a história deles. Eles não fizeram aquilo porque eles quiseram. Contaram que vinham pelo caminho com um bebezinho. E um guru, que é o líder espiritual, Gu é luz e Ru é escuridão. Um guru ordenou que ele jogasse um bebê no Rio Ganges. E na concepção que eles tinham, naquilo que eles acreditavam, na crendice deles, eles entendiam que não podiam não fazer o que, não obedecer à ordem do guru. E por isso que eles jogaram o bebê no Rio Ganges. Mas quando eles ouviram a mensagem do amor de Deus, que Jesus veio e fez o que precisava ser feito, já está feito, para que a graça de Deus viesse sobre todos os homens. E eles entenderam a mensagem de um Deus que não quer ter um relacionamento de rituais, como são os deuses feitos pelas mãos dos indianos, mas um Deus que é amor, que é o Pai de amor. O pastor Varghese, ele não aguentava essa hora, ele começava a chorar, porque ele dizia, parecia, gente, que o desespero deles era maior agora. Eles se agarravam às nossas roupas e parecia que o clamor agora era maior. E eles olhavam nos nossos olhos e choravam mais e diziam, por que é que vocês não chegaram antes? Por que é que vocês não chegaram antes?
E a dor deles era que eles manifestavam, diziam: se vocês tivessem chegado antes, o nosso bebezinho estaria vivo. É claro, gente, que exigiria uma grande reflexão de muito tempo para a gente tentar encontrar respostas para esse clamor e responder por que é que a gente não chega antes. Mas talvez o principal motivo é porque a nossa prioridade não é a prioridade de Deus. Muito tempo atrás, se a minha família estivesse aqui, ela saberia, porque eles acompanharam isso. Eu pude pregar numa igreja em Houston, lá no Texas, nos Estados Unidos, uma igreja chamada Lakewood Church. O pastor era Joel Austin. E antes, um domingo de manhã, e ele me levou a ver as benesses do templo e o valor que ele tinha gasto nas reformas de mais de 50 milhões de dólares. E, entre outras coisas, tapetes persas e púlpito de madeira. E eu nunca esqueci que aquele púlpito tinha um frigobar, que tinha tudo que você pode imaginar ali para você beber e comer, né? Dá para fazer uma festa lá, né? Mas também me levou a ver a sala de musculação. E eu entendi que realmente, sem a gente ter uma sala de musculação, não dá para a gente pregar o evangelho do reino de Deus, né? E o maravilhoso parque aquático, né? Onde domingo de manhã os irmãos e as irmãs vêm e ficam feitos calangos lá, emplastados de bronzeador. E ainda naquela manhã teve ceia e eu olhando ali, os diáconos de gravatinha, borboleta preta e paletó branco servindo a ceia, enquanto aquela gente se divertia nos tobogãs, e eles pegavam os elementos da ceia como se fossem petiscos e refrigerantes. Gente, você já experimentou acontecer você pregar que quando a palavra já está fora da boca, não tem jeito de você colocar para dentro mais? Eu pregando e só pensando, eles não vão me levar nem no aeroporto para me ir embora. Eu falei, eu não me impressiono com o templo de vocês, eu já vi o Taj Mahal em Agra. E exemplifiquei como se o Taj Mahal fosse onde a gente se reúne lá na Índia e dizia, é claro que não sobrou nenhum centavo para a gente ajudar nenhuma criança órfã ou montar nenhuma escola para os filhos dos Dalits, nem para ganhar nenhuma alma, mas que importância isso tem? Gente, quando eu terminei, eu estou falando diante de Deus, não por causa de mim, mas por causa do Espírito de Deus, é o mesmo que está falando aqui. Eu olhei do lado, o pastor John Austin estava com o rosto no chão e eu nunca vi um pastor chorar daquele jeito. E ele levantou o seu rosto e disse, eu vou com você para a Índia. Até hoje nós temos a guest house que ele fez para abrigar os visitantes e computadores. E quando o pastor John Austin morreu, ele sustentava 1000 missionários na Índia. E eu ouvi contar mais de 10 vezes que naquela manhã o Espírito de Deus falou muito claro com ele, John, a sua prioridade nunca foi a minha prioridade. Eu escutei muitas vezes ele contar que naquela manhã Jesus disse, eu ainda procuro templos que não foram feitos por mãos humanas para que eu possa habitar. Segundo lugar, nós não fazemos bem, gente, porque nós temos a mensagem. O que aqueles 4 homens sabiam e aquela gente que estava aprisionada pelo inimigo não sabia? Eles sabiam que o inimigo já estava derrotado. Eles sabiam que aquela gente estava aprisionado por um inimigo que já está derrotado. Quando Jesus gritou e foi traduzido por está consumado, mas a palavra original, quando Jesus gritou ali na cruz, tetelestai, naquela época era a palavra principal do recibo. Quando carimbava tetelestai, quer dizer, a dívida está paga. Tetelestai, quando prendiam alguém, colocavam um documento na porta da cadeia que tinha o crime e a pena que a pessoa tinha que cumprir. Quando ela era solta, carimbavam naquele documento tetelestai, a sentença está cumprida, nenhuma condenação a mais. Tetelestai era a palavra com que o exército vitorioso era recebido quando voltava da guerra, vitorioso no desfile da vitória.
E a Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário expôs governos, principados e potestade, e os expôs publicamente no seu desfile da vitória. O inimigo está definitivamente derrotado, e Jesus disse: eis que eu dou a vocês todo o poder e toda a autoridade. Essa gente está aprisionada por um inimigo derrotado. A gente não faz bem, porque nós temos a mensagem. Último lugar. É o primeiro, mas eu deixei para o fim. Não fazemos bem se nós não sentimos o que Deus sente. Sabe que não sirvo de exemplo para nada, nem para ninguém. Mas eu escrevi um livro chamado Namastê, e a MK Editora editou, e a Livraria Saraiva vende esse livro. E o lançamento do livro foi lá na Livraria Saraiva do Shopping Center Norte. E veio um pessoal lá do Rio de Janeiro, num programa de TV do Conexão Gospel, fazer uma reportagem sobre o lançamento do livro. E o Christian tinha de 9 para 10 aninhos, meu filhinho caçula. E eu só vi o programa pronto depois, eu não ensaiei aquilo com o Christian. E a repórter perguntou para o Christian assim, né? Christian, o seu pai ama a Índia, não é, Christian? E o Christian disse assim: o meu pai tem no coração dele o sentimento que Deus tem pela Índia. E eu fiquei muito emocionado dele perceber, dele ter esse entendimento e essa consciência. Nada vai mudar enquanto nós não tivermos em nosso coração o sentimento que Deus tem por essa gente que está aprisionada, está com fome, está em desgraça. A história que eu quero contar, no fim, é uma história real e exemplifica, talvez como nenhuma outra história, o que eu estou dizendo no final dessa mensagem. A coisa mais triste que existe na Índia, de verdade, sim, ninguém há de contestar isso. De todas as coisas tristes que acontecem na Índia, sem dúvida, a exploração da mendicância infantil é a coisa mais triste da Índia. Alguns homens exploradores de crianças para mendicância fazem naqueles vilarejos pobres da Índia um tipo de programa de calouro, procurando meninos e meninas que cantem bem. E tadinho, aqueles menininhos e aquelas menininhas, eles ensaiam tanto para participar. Eles imaginam que se cantarem bem e forem escolhidos, quem sabe eles vão sair da miséria, quem sabe eles vão tirar a família da miséria, quem sabe um dia, talvez alguns deles sonhem, eu vou parar lá em Bollywood, antiga Bombaim, que hoje é Mumbai, onde se faz mais filmes do que Hollywood. Mas eles nem imaginam que aquela gente sórdida, cruel, procuram os meninos e as meninas que cantem bem, para colocar ácido nos olhinhos dessas crianças, e cegá-los e colocá-los na esquina, para que eles cantem e provoquem a pena, a compaixão, num país miserável como a Índia. Outros mendigos arrastam seus filhos, e quem conhece a Índia sabe que eu escrevi e que eu conto absolutamente a verdade. Alguns mendigos arrastam seus filhos para a rua com uma corda amarrada no pescoço, e eles praticam uma espécie de assalto. Quando eles veem alguém que eles querem assaltar, que eles acham que tem algum dinheiro, eles param em frente àquela pessoa, aquele menininho magrinho, sem camisa. Ele puxa com a corda, normalmente ele tira um facão com uma das mãos para intimidar a pessoa, para que a pessoa não avance nele, porque a cena que vai acontecer ali é muito horrível de ser assistida. Com a outra mão ele tira um chicote que sobressai de uma sacola que ele tem nas costas, e aquele chicote tem pedaços de lâmina na ponta, e aquilo não é brincadeira, aquilo machuca muito. E ele começa com absoluta crueldade a flagelar o próprio filho, e cada chicotada daquela provoca cortes e sangramentos horríveis. A pessoa fica escandalizada de ver aquilo, e ele olha para a pessoa e diz: Paise, dinheiro, me dá dinheiro. E aquilo tem um impacto emocional terrível de um assalto.
E um músico da Nova Zelândia, por isso que eu brinquei com os irmãos da Nova Zelândia, ele tirou todo o dinheiro que ele tinha, horrorizado que ficou, como querendo dizer, para com isso, está aqui o dinheiro. E o mendigo deu um bote no dinheiro, como se fosse uma cobra naja, e saiu correndo, e antes empurrou o menino perto das pernas dele, e saiu correndo. Por que ele fez isso? Primeiro, sozinho ele podia fugir melhor da polícia, se a polícia o perseguisse. Segundo, se ele fez isso, é porque com certeza ele tem outros filhos menores em casa, para continuar ganhando dinheiro assim. Quanto menor a criança, é mais dinheiro que ele consegue, é mais pena que ele provoca. Quando os meninos vão crescendo, eles vendem essas crianças, ou eles cegam essas crianças para provocar pena e compaixão nos outros. Eu vou dar um salto aqui, que eu preciso encerrar na hora certa. Eu conheci esse menininho, mas quando eu conheci esse menininho, primeiro ele já tinha um nome, porque quando ele chegou lá no orfanato, ele não tinha nome nenhum. Esses mendigos não põem nome nos seus filhos. Os chamam apenas de Atma, que significa em linguagem de alma. Todos os filhos chamam apenas Atma, alma. Quando eu conheci esse menininho, ele já tinha o nome de Namastê. Porque com o tempo eles escolheram esse nome porque era o nome que combinava mais com ele. Namastê significa eu me curvo humildemente. O indiano, ele é cheio de significados, né? Às vezes um pequeno gesto, se você for escrever tudo aquilo que aquilo significa, você precisa de um tempo. Por exemplo, só o gesto de cumprimentar, e eu até sugiro daqui a alguns minutos cumprimentar assim vocês lá na porta. Quando o indiano junta a mão assim, isso já quer dizer eu sou seu amigo. Quando ele curva um pouco para cumprimentar, ele está querendo dizer eu respeito você, eu acho você uma pessoa boa. Gente, diante de Deus, eu acho que eu não consigo cumprimentar mais ninguém sem curvar um pouquinho. Não é charme, não. É porque eu não consigo mesmo. Eu acostumei tanto, porque na Índia, se eu cumprimentar alguém assim, sem me curvar, significa eu não respeito você. Eu não acho que você é uma pessoa boa. Então não custa a gente curvar um pouquinho. Quando o indiano curva, mas ele olha nos seus olhos, ele não abaixa a vista. Se ele abaixar a vista, significa eu confio em você. Agora, se ele se curvar, mas olhar nos seus olhos, significa, mas eu não confio em você. E no fim de todos esses gestos, ele diz, eu sou seu amigo, eu respeito você, eu acho você uma pessoa boa, eu confio em você. Namastê, quer dizer, eu me curvo a você humildemente. Namastê era o nome que mais combinava com a humildade daquele menininho. Quando eu conheci, ele já era um maravilhoso seguidor de Jesus. Um maravilhoso seguidor de Jesus. Ele tinha uma voz tão linda para cantar, mas ele gostava de cantar no quintal para os passarinhos. E ele era um menininho tão humilde, tão amoroso. Gente, para falar do Namastê, e como eu conheci de verdade esse menininho, é só dizer que é como se o carinho, a generosidade, a bondade, a humildade tomaram a forma de um menininho lá naquele lugar distante daquele vilarejo indiano. O Namastê era tão agradecido. Eu me lembro o dia que ele contou do batismo dele com tanta alegria, contando do tamborzão de água que encheram e que ele foi batizado como símbolo de que agora ele seguia Jesus. Não tinha rio ali perto. Eu me lembro do dia que ele ganhou uma bola. Um menino aqui de Vitória ganhar uma bola, ele fica muito feliz, uma bola novinha, cheirando a couro. O Dr. Gabriel contou da bola que compraram lá em Minas um tempão atrás, da alegria, mas você não imagina o que é um menininho naqueles vilarejos indianos ganhar uma bola novinha, cheirando a couro. Eu lembro que o Namastê chutava a bola, mas corria atrás para ver se não estragou nada o chute. E beijava tanto aquela bola, e voltava e vinha beijar o pé da gente de novo, de tanta gratidão. Ele tinha os olhinhos um tanto tristes, mas
de um carinho, de um amor tão grande que era como uma luz, eu lembro daquele versículo que diz assim, que os olhos generosos, né, na Bíblia diz, ele é cheio de luz. Numa semana em que se falou muito ali no orfanato sobre o reino de Deus, que não é feito de grandezas e riquezas materiais, que o reino de Deus não é político, que Jesus não quis governar a Decápolis, a Galileia, nem a Judéia, mas o único lugar que Ele quer governar é o coração do homem. E o reino de Deus acontece onde a vontade de Deus é feita. E o reino de Deus acontece quando o amor, a bondade, a compaixão entra no mais profundo do coração humano e ali encontra a sua casa. É assim que acontece o reino de Deus. Nessa semana em que se falou sobre isso, na sexta-feira à tarde, o Namastê foi visto por diversas pessoas. Ele ficou horas sentadinho no portão do orfanato, pensativo, olhando para a extensão da rua. Ele ficou horas ali pensando, e naquela noite ele desapareceu. Ele desapareceu. Todo mundo ficou muito preocupado. Procuraram, mas ninguém encontrou. Ele só apareceu de novo no sábado à tarde. Ele veio de mão dada naquela estrada empoeirada da Índia, de mão dada com um menininho que era a carinha igual a dele, o cabelinho igual, a mesma cor da pele, só que era metade do tamanho. A gente imagina, era com certeza o irmãozinho dele. O Namastê devia ter de 11 para 12 anos, e ele veio trazendo o irmãozinho de 6 anos. O pai daqueles meninos, aquele mendigo cruel, que ainda acredita na lei do karma e acredita que os filhos nasceram para sofrer mesmo, ficou esperando, veio andando atrás e ficou esperando encostado numa madeira lá na esquina. E quando o Namastê se aproximou do portão, a irmã Carisma, que é diretora daquele orfanato, correu para encontrar o Namastê. E depois de cumprimentar, ele então expôs o que ele veio fazer. E ele contou que tinha feito um acordo com o pai dele. Ele tinha dado a palavra dele para o pai dele, que se o pai deixasse que ele trouxesse o irmãozinho para o orfanato, ele deu a sua palavra que voltaria com o pai para casa. Isso quer dizer, ele estava dando ao seu irmãozinho a sua vida, a bênção que ele tinha ali, disposto a sofrer no lugar do irmãozinho, que ele sabia que o irmãozinho estava sofrendo. Quando a irmã Carisma percebeu que não havia outra coisa a ser feita, senão a concordar com aquilo, aquele mendigo fazia gestos rudes, que estava com pressa. Então ela concordou, e o Namastê, do jeitinho que é só dele, beijou os pés da irmã Carisma, e depois foi até o irmãozinho e arrumou os trapinhos que o irmão vestia, segurou o rostinho do irmão bem de frente o dele e disse: você precisa ficar bem bonito para você conhecer sua nova vida. Aqui você vai ter roupa limpinha para vestir, uma cama limpinha, bem gostosa para você dormir. Aqui você vai ter comida boa. Aqui as pessoas vão amar você. Mas ele terminou dizendo: mas aqui você vai ouvir falar a coisa mais importante que tem. Você vai ouvir falar de Jesus e do reino de Deus. E aquele pranto que marcou aquela despedida daqueles irmãozinhos. O Namastê pegou o seu irmãozinho no colo e entregou no colo da irmã Carisma, que amparou o choro daquele pequenininho. E o Namastê seguiu naquela tarde de sábado com o seu pai naquela estrada fora, com uma corda amarrada no seu pescoço. O irmãozinho do Namastê está até hoje lá no orfanato, para que ele nunca se esquecesse do que o irmão mais velho fez por ele. Ele que também não tinha nome, deram a ele o nome de True Christian. Alguns o chamam de True, outros chamam de Christian, que significa
em memória do irmão significa verdadeiro cristão. A última notícia que nós tivemos do Namastê, através do próprio Christian, nos fez entender algo que antes nenhum de nós, que conhecemos ainda que um pouco da Índia, não podíamos entender. Por que é que aquele mendigo que a gente conhece, sabe, daquele tipo que é absolutamente cruel, e a lei do karma é profundamente cruel, por que ele tinha concordado em trocar o pequenininho com o qual ele podia ganhar mais dinheiro pelo maiorzinho com o qual ele não podia ganhar tanto dinheiro assim? Foi quando nós soubemos, através do Christian, que o seu irmão tinha concordado em permitir que o seu pai colocasse ácido nos seus olhos. E tinha concordado em ficar cego. Eu já contei isso até de manhã hoje. Toda vez que eu lembro do Namastê, o meu coração fica como que despedaçado. Porque verdadeiramente, um verdadeiro seguidor de Jesus, que para mim, todos esses anos que eu prego o Evangelho, fez a coisa mais parecida com o que Jesus fez, de dar a sua vida. E a Bíblia diz que aquele que der a sua vida por amor a mim, perder a sua vida, achá-la. Nós não fazemos bem se o nosso sentimento nem de longe se parece com nada disso. Se a gente pensa que o objetivo da igreja é deixar você rico e comprar carro importado e ficar se gabando da sua riqueza material, se você não entende que no reino de Deus, no banco celestial, você tem na conta aquilo que você compartilha, você é proprietário daquilo que você abre mão em favor do necessitado. Não fazemos bem. Mas essa história, encerrando, não podia terminar com gente egoísta só pensando neles. Eles tomaram uma decisão, vamos anunciar, e eles foram e provocaram uma correria de gente de encontro a Deus, uma correria de Deus de encontro àquela gente. Quantas campanhas na Índia eu não senti a preciosidade desse momento, daquela gente toda de encontro a Deus e de Deus de encontro àquela gente. E a história terminou como tinha que terminar. No outro dia, aquela gente não estava mais aprisionada pelo inimigo, não estava mais com fome, não estava mais em desgraça. A história termina: no outro dia havia comida em fartura para toda aquela gente. E essa história toda termina com a única expressão que podia terminá-la: conforme a palavra de Deus. E o Evangelho do Reino de Deus há de ser pregado em todas as nações, assim diz o Espírito de Deus, a começar no Jardim Camburi.